Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 103. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E bem dizer Deus com nossas almas é uma busca contínua. E tal busca não consiste apenas em pensar em Deus, mas que possamos também colocar a nossa existência, a nossa vida e nossos pensamentos em concordância com aquilo que Deus quer. É o desafio cotidiano de nossa fé, nos transformar, não por capacidade ou mérito próprio, em pessoas melhores, mas a partir do Espírito Santo, para que verdadeiramente Ele possa converter nossos corações e nos colocarmos diante de Deus para que possamos realizar a sua vontade. Nós não estamos isolados no mundo, a nossa vida espiritual ela não se isola da realidade da existência e constantemente nós somos convidados a superar os desafios aos quais nós enfrentamos no dia a dia. Na primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, capítulo 2, dos versículos 4 ao 9 e 15 ao 17, é um trecho que faz parte do segundo relato da criação. Distinto do primeiro, enquanto o primeiro relato enfatiza a criação ordenada e universal, este segundo foca na relação entre Deus e o ser humano, apresentando uma narrativa mais antropocêntrica e simbólica, ou seja, tendo o ser humano como centro. Vejamos que no versículo 4 está assim: Esta é a história do céu e da terra quando foram criados, no tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. A palavra hebraica toledot significa história ou genealogia, indicando uma nova seção no texto. O nome divino aqui é Elohim, unindo a transcendência de Deus Elohim com sua proximidade Yahvé. E nos versículos 5 e 6, ainda não havia nenhum arbusto no campo sobre a terra, e nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Aqui Deus ainda não fez crescer a vegetação, pois não havia chuva, nem o ser humano para cultivar a terra. Ou seja, inicialmente nós já temos uma necessidade da relação do ser humano com a própria criação. E é exatamente nesse contexto da relação do ser humano com a criação, traz a dimensão para a comunhão com Deus. Assim como Adão foi colocado no Éden, o ser humano é chamado a viver em intimidade com Deus. E nesse sentido, dentro da narrativa da criação, existe a responsabilidade do ser humano, a missão de cultivar e guardar, mostra então que devemos cuidar da criação e da nossa vida espiritual. E também na leitura traz a dimensão do livre-arbítrio e as consequências. Deus nos dá liberdade, mas as escolhas erradas trazem consequências para nós e para o mundo. E de certo modo, essa leitura pode ser relacionada com a pureza espiritual, pois retrata o estado original do ser humano em plena comunhão com Deus e livre do pecado. E podemos aqui entender essa relação a partir dos seguintes pontos. O Éden representa um estado de santidade e harmonia perfeita entre Deus e o ser humano. Adão foi criado puro, sem corrupção, em um ambiente onde tudo era bom. A presença da árvore da vida sugere uma existência sustentada por Deus sem degradação espiritual. E nesse sentido, a pureza espiritual consiste em viver conforme o plano original de Deus, mantendo um coração voltado para Ele. E esse coração voltado para Deus é onde o ser humano recebe diretamente de Deus a sua vida, que implica um chamado à santidade, que também implica uma obediência à verdade. O ser humano, em sua pureza original, deveria confiar plenamente em Deus, sem buscar autonomia moral independente dele. Nós não podemos desconfiar de Deus.
achando que Deus queira algo diferente ou ruim para nossas vidas. A única coisa que Deus quer para nós é que sejamos santos. E muitas vezes as pessoas elaboram um conceito de santidade que elimina o aspecto humano dentro daquilo que é ser santo, na dimensão de sermos felizes, realizados, capacitados, vivendo em harmonia. Ou seja, a santidade é uma reconstituição daquilo que nós somos para que possamos verdadeiramente ter uma comunhão com Deus. E no sentido do Gênesis, há uma consequência da perda da pureza. E essa consequência é uma separação da comunhão divina. E ainda no contexto dessa busca pela pureza espiritual, no Evangelho de hoje, em Marcos 7, dos versículos 14 ao 23, Jesus traz uma reflexão profunda e séria sobre a purificação, onde Jesus traz a sua clássica afirmação: escutai todos e compreendei. Lá no versículo 15. O que torna impuro o ser humano não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Vejamos bem, é o que está sendo maquinado em nossas consciências. Enquanto os fariseus e escribas questionam Jesus sobre a tradição judaica da purificação das mãos antes das refeições, Jesus os repreende por valorizarem tradições humanas acima da lei de Deus. A lei de Deus é verdadeiramente para nos transformar, para nos trazer a um novo estado, ou seja, de conversão. No judaísmo, na época de Jesus, existiam muitas leis dietéticas sobre alimentos puros e impuros. E Jesus rompe com essa visão legalista, do que adianta muitas vezes cumprir toda uma ritualidade se o coração, a consciência, a natureza humana, ela não é alterada, ela não é modificada por Deus. Vejamos bem, Jesus vai mais a fundo, ele explica que os alimentos entram pelo estômago mas não afetam o coração, que na mentalidade hebraica é o centro da vontade e das intenções. E com essa afirmação, Jesus revoga as leis alimentares judaicas, algo revolucionário para a época. Nós podemos ver isso em Atos 10, dos versículos 9 ao 16. Agora, a verdadeira fonte da impureza, Jesus destaca, é o que sai do ser humano, e aqui tem uma lista de pecados: as más intenções, imoralidades, roubos, homicídios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Se nós pegarmos todos esses pecados, eles estão presentes no mundo de hoje. E esses pecados não são externos, mas refletem a corrupção do coração humano. E nesse sentido, Jesus destaca que a verdadeira impureza é moral e espiritual, e não ritual. E muitas vezes as pessoas simplesmente buscando um ritualismo da prática religiosa, eles não vão conseguir mudar o seu coração, pois eles não passam por uma verdadeira experiência de oração, muito menos de comunhão com Deus, e não dão abertura para que o Espírito Santo possa modificar e converter suas vidas. É preciso, então, sempre analisar o interior para que aquilo que é analisado interiormente seja modificado, seja convertido, para que então aquilo que sai seja puro, aquilo que sai seja em concordância com a vontade de Deus. Esse é o nosso desafio diário e é o convite e o ensinamento de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.